Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024, uma data especial. Hoje é dia da Amazônia. É um tema central que a gente vai tratar a partir de agora no Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. É nós que está chegando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma produção inédita e fresquinha do nosso programa diário. 1 hora de prosa sobre os assuntos fundamentais para a gente pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Por isso a gente não tem medo de falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, tudo isso cabe no nosso Bem Viver, é claro, sem de deixar de lado o que está pegando fogo quente do momento. A gente fala também de política, economia, mundo do trabalho, política internacional. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa próxima 1 hora e eu te convido para saber os destaques do programa de hoje que está só começando. Culturas alimentares, um estudo sobre comunidades amazônicas. Vamos falar sobre esse documento publicado hoje pela FASE, a Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional. Grito dos Excluídos celebra 30 anos em defesa da chamada verdadeira independência do Brasil. Pesquisador diz que 23 milhões de pessoas no Brasil vivem em áreas com facções ou milícia. Descontrole das queimadas deixa para a população o prejuízo na saúde. Mostra das Margaridas ocupou Brasília com produção e luta das mulheres camponesas. Vamos falar da influência de Josué de Castro no movimento Mangue Beat no Recife, na década de 90. É isso e muito mais, se liga que o programa de hoje está só começando. E a gente começa o programa de hoje falando dessa data especial, 5 de setembro, Dia da Amazônia, uma data emblemática, fundamental, que a gente precisa parar tudo o que está fazendo para focar nesse assunto. É óbvio que um dia não dá conta de tudo que a gente precisa debater, mas é muito importante ter uma data de referência para a gente conseguir realmente aprofundar todos os debates que a gente precisa ter para essa data, que não é simplesmente olhar para a floresta em pé, mas olhar para todas as questões que envolvem isso, que diz, sem dúvida, com a sobrevivência do planeta. E a gente tem um prazer enorme de poder trazer para essa data uma publicação inédita que está chegando hoje para o Brasil inteiro por meio da FASE, a Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional, que lança o livro Culturas Alimentares, um estudo sobre comunidades amazônicas. Essa é uma publicação fruto do trabalho da FASE de campo, junto com comunidades agroextrativistas nos estados do Pará e Mato Grosso, tudo isso dentro da Amazônia Legal. A gente vai conversar com uma das responsáveis por essa publicação, é a professora Maria Emília Lisboa Pacheco, ela que é assessora do Núcleo de Políticas e Alternativas, a NUPA, que integra a FASE. Professora, antes de tudo, queria te agradecer, te cumprimentar, agradecer pela disponibilidade de falar aqui com a gente do Brasil de Fato, viu? Muito obrigada, Lucas, um prazer vir aqui falar sobre esse tema que nos mobiliza, né? Cada dia mais, felizmente, cada dia mais, embora estejamos muito atrasados para dar devida importância para esse assunto, mas é muito importante que a gente tenha pesquisadoras, pessoas interessadas que estão aí correndo atrás de tudo que a gente deixou passar para mostrar que ainda assim é possível mudar o rumo da história, manter a floresta em pé e principalmente o direito das populações que vivem tradicionalmente nesses territórios. Me parece que é um pouco por aí que essa publicação traz, né, professora? Queria começar esse papo te ouvindo um pouquinho, apresentando esse trabalho que está chegando para todo mundo. A gente vai aprofundar alguns pontos, mas ia ser bacana te ouvir um pouquinho explicando sobre qual que é a importância desse trabalho e por que ser publicado justamente nessa data tão emblemática, 5 de setembro, Dia da Amazônia. Bom, como você disse, nossa luta é para manter a floresta em pé e, sobretudo, assegurar os direitos dos povos e comunidades tradicionais que lá vivem. E nosso estudo foi feito com comunidades agroextrativistas, como você disse, famílias ribeirinhas, mas também de comunidades quilombolas. E a nossa perspectiva é exatamente mostrar que debater, conhecer, valorizar as culturas alimentares tradicionais, significa não perder de vista que uma alimentação de qualidade também tem o sentido de preservação ambiental, de conservação da biodiversidade e, em resumo, de enfrentamento das mudanças climáticas. É disso que trata essa nossa publicação, porque vai mostrar exatamente como vivem, como cultivam, como consomem, como preparam alimentos
mas, sobretudo, explicar que essa dinâmica que garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável depende também de garantir os direitos territoriais, o direito à terra dessas comunidades. Esse é um dos aspectos que é analisado nessa publicação. E por quê? Bom, na Amazônia, mas também em outros biomas, mas aqui nós estamos falando da Amazônia. Na Amazônia, existe, na prática, o que nós chamamos das formas tradicionais de uso da terra. Isso significa que são famílias que têm os seus próprios estabelecimentos, né? Onde tem o cultivo de alimentos, dos quintais produtivos, sendo que quintal na Amazônia tem um sentido muito amplo, porque significa não é aquele espaço pequeno em torno da casa, mas significa os vários lugares, sobretudo aqueles onde as mulheres trabalham. E já vou adiantando que as mulheres têm um papel fundamental, tanto nas preparações culinárias, mas na conservação da nossa biodiversidade. E, como eu dizia, sistemas tradicionais, sistemas agrícolas na Amazônia, então, combinam o trabalho da família, mas o uso comum de bens da natureza. Há uma dinâmica que rege a vida dessas famílias, em que elas chegam a estabelecer regras de relação com a natureza, de uma relação harmoniosa com a natureza. Isso é que nós precisamos atentar. E isso significa, então, um sistema complexo que combina coleta, plantio, a pesca, né? A busca do alimento também na floresta, e essas regras são estabelecidas de forma comunitária. Assim como o trabalho tem uma organização comunitária. Na Amazônia, temos com muita frequência os chamados mutirões, é o trabalho coletivo, né, nas comunidades. Ele ganha outro nome em outros lugares. Lá no Mato Grosso, numa comunidade quilombola, se chama puxirum. Então, mutirão, muxirum, puxirum, tem esse significado de um trabalho comunitário. Por isso que nós defendemos aí no livro que a garantia da alimentação de qualidade é parte da luta pelo direito, pela garantia dos bens comuns. Mas não é a floresta não é um bem comum porque ela já nasce como bem comum, ela é um bem comum em razão das regras estabelecidas de convívio com a floresta. Isso, então, é um aspecto. E há uma variedade enorme de espécies, de paisagens, na complexidade da Amazônia, no estado do Pará, onde nós fizemos o estudo com algumas comunidades, tem área de terra firme, né? Área de várzea, desculpa, área de terra firme, e, portanto, são tempos diferentes, né? São regionalidades próprias para da alimentação. Mas, Lucas, nós estamos observando que tem havido uma mudança nos hábitos alimentares e há barreiras muito sérias para que seja garantido, para que seja assegurado esse direito que nós dizemos do direito ao gosto, né? E essa sabedoria de não só de acesso ao alimento, mas também de sua transformação. E essas barreiras vão desde a expansão desses empreendimentos, grandes empreendimentos de logística, para atender exatamente ao crescimento do monocultivo da soja na Amazônia. Muitas terras, que eram terras de produção de alimentos, hoje estão transformadas em terras que produzem a mercadoria soja, né? E também há uma mudança do sentido dos rios. Nós até dizemos, há um livro antigo que se chama O Rio Comanda a Vida, lá na Amazônia de Leandro Tocantins. E nós temos que nos perguntar se o rio ainda comanda a vida. Porque, em razão da expansão de monocultivos, nós vemos situações da água de rios contaminadas por mercúrio, em razão do garimpo, da expansão da mineração, ou rios e igarapés contaminados por veneno. Isso está impedindo, em muitos lugares, o acesso direto, por exemplo, ao peixe. Imaginem que em muitos lugares estão sendo criados, tem criatórios de peixe por parte tanto dessas comunidades tradicionais, como também de povos indígenas, para ter a garantia do peixe, que é fundamental. Mas queríamos também chamar a atenção para a situação de seca. Não é estiagem, nós temos visto na Amazônia a situação de seca, e que isso traz impacto sobre a variedade de
dos alimentos, né, as variedades de sementes, de mudas. Então, é uma situação grave, mas há uma luta permanente por assegurar esse direito a uma alimentação variada. E é muito interessante saber que as músicas, as danças, as festas, festa da mandioca, festa do açaí, são formas de resistência cultural para que se assegure a reprodução das culturas alimentares. Isso é bem importante. Então, nós temos, de um lado, processos desestruturadores do modo de vida dessas populações, temos ameaça, e olha, quero lembrar que, tristemente, a Amazônia continua, a região norte continua com o maior índice de fome. E para entender isso, é preciso olhar muito de perto o que está se passando nesses territórios. Uma devastação ambiental provoca também, né, a fome, ou os limites a uma alimentação adequada e saudável. Nossa, professora, te escutando aqui, eu até fiquei um pouco perdido com as questões que eu tinha elaborado para a nossa entrevista, porque é tudo tão profundo, tão complexo que tu traz, ao mesmo tempo são tantos sinais de esperança, né, que a gente consegue ver a saída, o caminho aí dessas comunidades tradicionais que têm uma relação harmoniosa com a natureza e mostram como é sim possível habitar esse território sem precisar agredir nada e ninguém, mas ao mesmo tempo você mostra como a gente está, de certa forma, no beco sem saída, afinal, onde essas comunidades vivem é onde os índices de fome mais alarmam o país. Realmente é difícil a gente olhar para essa balança e eu fico aqui pensando se talvez um dos objetivos que vocês tenham trazido nesse trabalho é mostrar como talvez esse caminho rumo ao fim do planeta que a sociedade vem tramando, ele acontece justamente nesse distanciamento que a gente tem da alimentação. A partir do momento que a gente começa a apostar que a nossa força econômica é por meio do agro, por meio do agronegócio, ou seja, a gente começa a transformar os nossos plantios, que são tradicionalmente o local onde a gente se alimenta, numa moeda de recursos, numa potência econômica, a gente começa a abrir mão daquilo que é mais sagrado, que é a nossa alimentação. Então, te parece que o maior sinal que a gente tem, que a gente está caminhando para o fim da humanidade, que o Brasil não está caminhando para ser um país sustentável, que proporcione sustentabilidade para o mundo, é a partir do momento que a gente começa a tirar esse real significado de plantar, esse real significado de alimentação. Te parece que tem uma relação razoável por esse lado? É por aí que esse livro, que a publicação de vocês tenta mostrar, professora? Isso. Nós procuramos mostrar que, primeiro, a gente precisa ressignificar o sentido, por exemplo, de escala. Quando se fala em escala, em geral, é um conceito associado a uma expansão, ou de forma, vamos dizer, padronizada, homogênea, não só do mesmo produto, mas às vezes da mesma variedade. Isso é uma negação da complexidade do que é a natureza e da relação desses povos com a natureza. Então, escala precisa ser ressignificada também em relação ao que é um policultivo, ou seja, um cultivo variado de alimentos e também de coleta dentro de um determinado espaço. Segundo, é preciso também que a gente recomponha o sentido econômico. O que representa a economia tem muitos sentidos. É preciso que a gente dialogue com a concepção de economia feminista, por exemplo, que chama a atenção que o autoconsumo é parte da economia. A economia não se reduz a uma relação monetarizada. E no caso dessas comunidades, nós precisamos entender que o princípio da reciprocidade alimenta também essa economia, e alimenta uma economia local. Por isso que também nós chamamos atenção no livro sobre a importância das feiras, porque defendemos como um princípio também da agroecologia, que para nós é o futuro, deve ser o futuro do mundo, a expansão da agroecologia, que, aliás, tem a sua origem histórica em práticas de manejo, de harmonia com a natureza, exatamente como as comunidades tradicionais e povos originários praticam, né? Pois bem, então, isso move uma economia local, e as feiras, por exemplo, que nós vemos como circuitos curtos e possibilidade de relação direta com consumidores, é muito importante. O consumidor passa a ser quase que um coprodutor, porque a feira não é um lugar apenas onde se compra, mas é um lugar onde se troca ideias, onde se conhece a origem do alimento e movimenta a economia local, assim como os mercados institucionais. Nós estamos insistindo que o Estado deve se responsabilizar pela produção desses alimentos. E o Estado pode fazê-lo, e cada vez melhor, na medida em que a gente tem a expansão, por exemplo, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, conhecido como PNAE, o Programa Aquisição de Alimentos, que é o PAA,
o programa de preço mínimo para os produtos da sociobiodiversidade, são medidas que o Estado deve crescentemente assumir, inclusive porque temos agora uma proposta de uma política nacional de abastecimento alimentar. Então, isso cria um sentido geral para movimentar a economia, porque precisamos de alimento que mantenham a saúde e não de produtos que adoecem. Quando eu digo que está em curso uma mudança de hábitos alimentares também na Amazônia e entre essas comunidades, é porque tem havido também o aumento dos produtos alimentícios ultraprocessados. Os ultraprocessados são aqueles que vêm de fórmulas da indústria, né? É muito importante, Lucas, olhar o quanto foi crescentemente sendo artificializada a produção e assim como os produtos industrializados. São artificiais porque o gosto, a cor, a textura, isso é fruto de uma quantidade enorme de produtos químicos que também estão adoecendo a população. E aí nós fazemos um apelo no livro para que médicos, nutricionistas, cuidem de olhar melhor o significado das culturas alimentares. E nós dizemos isso porque lá encontramos, por exemplo, restrição médica sobre o consumo da farinha de mandioca. A farinha de mandioca é o pão da Amazônia. E há, crescentemente, por parte de alguns médicos, a preocupação que a farinha esteja adoecendo, provocando mal-estar, provocando até câncer. E nós estamos entendendo que é preciso dizer de que farinha estamos falando. Uma farinha produzida artesanalmente não contém produtos químicos. O que contém é a farinha industrializada que tem corantes. Então, o apelo que nós fazemos é que também é preciso estudar, conhecer melhor os impactos negativos desses produtos químicos, né? Porque, imagine, no Baixo Tocantins, na região do Baixo Tocantins, onde nós fizemos estudo com muitas comunidades, em o consumo do açaí, associado ao peixe, ou ao camarão de rio, e também à farinha de mandioca. É muito apreciado. E sabe o que acontece? O risco também é que o açaí ganhou uma expressão nacional e internacional. E nós estamos muito atentos, e o trabalho educativo que a FASE faz é de realçar a importância do policultivo e não caminhar para uma expansão homogênea do plantio do açaí, como se fosse uma monocultura, um monocultivo. Não é preciso que ele esteja associado a outros alimentos, frutos que são tão importantes, né? Bacaba, o chico, o puaçu, olha, são dezenas e dezenas de frutos que muitas vezes nem são conhecidos em outros lugares do Brasil, né? Por isso que também estamos defendendo a composição da nova cesta básica, porque ela inclui uma variedade grande de alimentos dos vários biomas, incluindo aí a Amazônia. Professora, mais uma vez, né, uma aula aqui explicando, dando várias lições, várias referências aqui, aproveito até para saudar, né, para referenciar a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff e, né, saudar a mandioca, como você bem disse, não é ela, longe dela ser o problema da nossa alimentação, pelo contrário, é sim a solução, é o caminho, saudar também o açaí e todos esses frutos que a senhora citou, que mostram que o Brasil não conhece o Brasil, também parafraseando aí outra grande canção brasileira, mostrando que a gente nem conhece a grande diversidade, a grande fartura de produtos, né? Produtos da natureza que estão aí disponíveis à fartura e infelizmente a gente não tem contato com isso e sim, precisam estar na cesta básica não só dos povos da Amazônia, mas de toda a comunidade brasileira, a gente precisa diversificar isso. Professora, a gente está encerrando já a nossa entrevista, está chegando ao final, a gente está conversando com a professora Maria Emília Lisboa Pacheco, ela que atua na FASE, a Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional, e é uma das responsáveis pela publicação desse livro que chega hoje, dia 5 de setembro, dia da Amazônia, Culturas Alimentares, um estudo sobre comunidades amazônicas. Mas a gente não pode acabar essa conversa, professora, sem referenciar o trabalho que as mulheres indígenas, mulheres quilombolas, dessas que vocês visitaram, fazem, justamente pela preservação de todas essas culturas alimentares, justamente. Queria te ouvir um pouquinho, a frase final, a gente basicamente acabou o tempo, mas queria 2 minutinhos falando de toda essa experiência, toda essa vivência que vocês tiveram, especialmente no Pará e no Mato Grosso, da importância de lideranças mulheres aí articulando a preservação dessas culturas alimentares, professora. Muito bem. Aproveito, inclusive, para dizer que, no caso do Mato Grosso, esse estudo foi feito exatamente onde há uma transição de biomas. Tal é a complexidade do nosso país, não é? Que é uma transição da área amazônica com Pantanal, com Cerrado, e aí o trabalho das mulheres tem sido
muito importante, como eu disse, não só na conservação e troca de sementes, e mantém, inclusive, sementes tradicionais, sementes nativas, ou como gostamos de falar, às vezes, crioulas, como é o caso do milho, no quilombo da Mutuca, lá no Mato Grosso, e são as mulheres, e é interessante no caso do Mato Grosso, mulheres que migraram de outras regiões do Brasil e que lá estão, além das que já nasceram, que são comunidades tradicionais de lá, fazendo o aproveitamento de produtos que conheceram lá, como é, por exemplo, a produção de pães com o mesocarpo do babaçu ou com a farinha do pequi, que estão chegando nas escolas. Então, é um alimento enriquecido e com essa composição e sem nenhum produto químico, e que as crianças apreciam muito. Então, as mulheres estão organizadas em pequenas agroindústrias, que a FASE tem apoiado, e são as mulheres, sobretudo, que assumem a liderança na troca de sementes em todos os encontros que ocorrem. Tem sempre as mulheres chegando com alguma semente, com alguma muda, e trocando com outras, e essa circulação permite uma reprodução dessas sementes. Sobretudo nesse momento em que assola a seca, incêndios, muitas vezes criminosos, essa conjugação com a destruição ambiental em razão da expansão de mineração e também de monocultivos, esse papel das mulheres tem que ser reconhecido. O direito delas de se auto-organizarem, de conseguirem a sua autonomia política e econômica. E no Brasil, um país patriarcal, existem muitos preconceitos, muitas formas de violência contra as mulheres, e por isso o trabalho da FASE também associa essa perspectiva socioambiental com uma perspectiva sociopolítica centrada nos direitos. Para nós, não haverá mudanças sem nos basearmos no direito dessas populações, na defesa delas e no apoio a que elas continuem se organizando e reivindicando do Estado o reconhecimento dos seus direitos. Maravilha. Essa foi a professora Maria Emília Lisboa Pacheco, assessora do Núcleo de Políticas Alternativas, a NUPA da FASE, a Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional. Ela é responsável por essa publicação, Culturas Alimentares, um estudo sobre comunidades amazônicas. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de atender a gente aqui do Brasil de Fato. Ô, Lucas, só queria registrar que esse livro é escrito com Rosângela Cintrão, que é uma grande pesquisadora, uma grande estudiosa, e não deu tempo de comentar, era preciso dizer que também tratamos na publicação sobre as restrições que muitas vezes são impostas pela vigilância sanitária, e nós estamos tratando disso, participando do debate que o Ministério Público nos traz sobre a mudança de exigências para que povos e comunidades tradicionais consigam acessar esses programas a que eu me referi. Bom, já temos aí... Se chama Mesa de Diálogo Catrapovos. Maravilha, então já temos uma próxima conversa marcada, porque realmente não deu tempo de abordar muita coisa, mas certamente a gente vai voltar a falar sobre isso, mas por hoje acho que a gente conseguiu dar conta, pelo menos, de um pontapé inicial de uma publicação tão importante que a gente vai usar como referência. Mais uma vez, professora, obrigado pela disponibilidade. Obrigada a você, Lucas. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Há 30 anos, o movimento vai às ruas, sempre no 7 de setembro, para defender a chamada verdadeira independência do Brasil. É o Grito dos Excluídos, que neste ano traz o seguinte lema: todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Nessa semana, a organização do movimento anunciou os preparativos para o próximo sábado, dia 7 de setembro, quando é justamente que a marcha vai para as ruas de diversas capitais do Brasil. A expectativa é uma mobilização massiva em todo o país. A gente vai saber mais detalhes na reportagem. Após surgir com o lema Vida em Primeiro Lugar, nos anos 90, o Grito dos Excluídos completa 30 anos. O espaço de denúncia das desigualdades sociais históricas no Brasil reúne dezenas de movimentos sociais e pastorais católicas. Para celebrar o aniversário, a organização da atividade prepara um ato massivo em várias regiões do país no dia 7 de setembro deste ano, sob o mote Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Os detalhes foram apresentados nesta semana pelos organizadores. Dom Valdecir Santos Mendes, presidente da Comissão Sociotransformadora da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, destacou o caráter permanente e processual da atividade, que envolve a mobilização de dezenas de comunidades por todo o país.
O grito quer ser essa grande expressão para todos nós, de trazer exatamente temas recorrentes, temas importantes, que é ligado, muitas das vezes, com a campanha da fraternidade. O grito também é um processo e, portanto, ele é permanente. Ele deve acontecer a cada dia, a cada momento da nossa vida e, de modo especial, onde as comunidades estão sendo ameaçadas. Dom Valdecir Santos Mendes falou ainda sobre as expectativas em relação às mobilizações deste ano. Que esse grito possa ecoar a partir do chão, eu diria, das nossas comunidades tradicionais, dos povos indígenas, a partir do chão das periferias das nossas cidades, a partir do chão do povo em situação de rua, a partir dos lavradores e lavradoras, trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar, a partir dos pescadores e pescadoras artesanais que são tanto no nosso país. E o grito, eu diria, então, é esse compromisso com a vida. Alessandra Miranda, da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos, também remarcou o processo pelo qual a atividade é construída e a diversidade dos movimentos e organizações que se somam em sua construção, unidas em torno da superação do sistema exploratório que assola a sociedade. Segundo ela, essa diversidade impõe desafios, mas também gera uma profusão de boas ideias e reflexões profundas sobre o que fazer. Quando a gente fazia o discernimento, né, e a discussão, o debate, que foi muito intenso sobre o tema do grito dos excluídos nesse ano de 2024, a gente queria muito que a gente pudesse fazer a pergunta primeiro para a gente, né? Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Então, é importante a gente, aos 30 anos, dizer assim, a gente se importa. E a gente não está dizendo isso da boca para fora, a gente está dizendo isso porque o nosso compromisso, o nosso testemunho, né, tudo que a gente pôde vivenciar nesses 30 anos, reafirmam que a gente se importa. Mas a gente precisa de provocar quem não se importa e que tem a obrigação de se importar. A representante da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, Lenora Rodrigues, levou para a discussão as graves violações de direitos cometidas contra as populações tradicionais e lutadores pelo direito à terra. Segundo Rodrigues, a CPT registrou 281 conflitos por terra apenas na chamada região do Mato Piba, que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, isso em 2023. Ela mencionou a luta contra o marco temporal, que também será pauta de mobilizações do Grito dos Excluídos em todo o país. A CPT, ela continua, firme na caminhada junto aos povos da terra, das águas e das florestas. Também trazendo aqui na caminhada o não ao marco temporal, é uma luta ancestral e que é uma luta de todos nós. E você pode conferir as datas, horários e locais onde já estão confirmadas mobilizações do Grito dos Excluídos de 2024 na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes em Brasília. Locução, Douglas Matos. E é claro que a gente vai seguir acompanhando aqui no Bem Viver todas as repercussões e os preparativos do Grito dos Excluídos, que chega na sua 30ª edição, 30 anos, e também depois, na semana que vem, a gente traz a repercussão. E no próprio dia 7 de setembro, pelo site do Brasil de Fato, você acompanha em tempo real as notícias sobre como anda a marcha pelo país. Olha só, que é a percepção que você tem sobre o local que você vive? Essa pergunta pode parecer meio simples, mas pode revelar coisas sobre o nosso país, sobre a nossa habitação. Por exemplo, ela foi utilizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública para uma pesquisa. Os dados foram divulgados nessa semana e revelam situações preocupantes sobre justamente essa percepção.
23 milhões de pessoas, com mais de 16 anos, afirmaram que vivem em áreas com a presença de facções criminosas ou milícias. Realizado pelo Instituto Datafolha, o levantamento foi encomendado pelo Fórum em parceria com a Folha de São Paulo. E Leonardo Carvalho, que é pesquisador sênior do Fórum, explicou para a gente um pouquinho mais sobre como foi realizada esse levantamento. De fato, essa pesquisa que nós fizemos em parceria com Datafolha, ela foi realizada de forma amostral para cobrir e ter validade todo o território nacional. Ela impactou bastante pelos resultados, né, sobretudo pela percepção da população sobre a presença de facções criminosas e milícias no seu cotidiano, no seu bairro. Acho que esse número chama bastante atenção, porque ele reflete um pouco o desenvolvimento de facções criminosas, de milícias, sobretudo no ambiente urbano, onde eles vêm desenvolvendo, diversificando, né, sua atuação entre diversas modalidades criminosas que estão cada vez mais presentes no cotidiano da população, se fazendo perceber, seja pela oferta de serviços ilícitos ou pelo uso da violência, né, para se impor perante os territórios. Um desses serviços ilícitos citados por Leonardo Carvalho é a existência de vigilância privada por policiais fora do expediente. Segundo o Fórum, 30 milhões de pessoas declararam viver em bairros que contam com esse tipo de serviço. A prática é proibida por órgãos de segurança pública e escancara uma ausência do Estado e de políticas públicas. Leonardo Carvalho conversou sobre esse tema justamente no Central do Brasil, essa parceria do Brasil de Fato com a TVT. Vamos ouvir mais um trechinho. A pesquisa procurou mensurar justamente a percepção de segurança e a estrutura de segurança que é oferecida para a população. E nesse ponto a gente precisou olhar também a questão da segurança privada, né? Sobretudo da segurança que é oferecida por meio de uma estrutura que consolida, que utiliza policiais em folga, o famoso bico. E também chama bastante atenção a oferta desse tipo de serviço, a percepção da população, a população entendendo que é uma oferta de segurança privada fornecida por policiais. Primeiro ponto, que é um ato que não tem conformidade com o regulamento das polícias, né? Já tem um problema aí. O segundo ponto é que se os policiais fazendo isso em folga, precisa se perguntar em que momento eles estão descansando. A atividade policial é uma atividade extenuante, estressante, então o policial precisa de um momento para relaxar, se desligar, enfim, para conseguir se recuperar até para o próximo turno. Então, se ele está exercendo uma segunda atividade, em que momento ele está se desconectando dessa rotina, em que momento ele está descansando, enfim, porque isso impacta não só na oferta de um serviço ilegal, como também impacta na estrutura de segurança pública legítima fornecida pelo Estado, né? Em que estado físico, emocional, esses policiais chegam para trabalhar no turno seguinte. A pesquisa também traz dados sobre a existência de cemitérios clandestinos no Brasil e do desaparecimento de pessoas. 14 milhões de pessoas reconhecem a existência dos cemitérios ilegais na sua cidade. Já 10 milhões tiveram um parente ou um conhecido que desapareceu ao longo dos últimos 12 meses. O levantamento também lista diversas outras situações de proximidade da população brasileira com a violência. Esses foram alguns dados destacados para a jornalista Luana Ibelli, que é apresentadora do Central do Brasil, que entrevistou justamente o Leonardo Carvalho. A Luana Ibelli perguntou sobre as possíveis consequências desse cenário para as pessoas e o que o poder público deveria fazer. Como você bem trouxe, né? A pesquisa ela é bem completa porque ela traz perguntas de diferentes aspectos que vão formando aqui um cenário no campo da segurança pública da população. Acho que tem um ponto aqui que é comum a todos os elementos pesquisados, é que esses elementos de violência, seja segurança privada, atuação de facção, milícia, a presença, né, de cenas abertas de uso de drogas, as cracolândias, no cotidiano da população, elas refletem a necessidade, a carência de uma presença do Estado, de políticas públicas. E quando eu falo políticas públicas, eu não estou me referindo só à presença de polícia. Não, é preciso entender que o Estado tem que ser completo ao atuar nesse cotidiano. Então ele tem que entrar por meio de políticas de assistência social para essa população vulnerável que carece de medidas de saúde, né, para lidar com uma doença, o vício é uma doença, para lidar com uma questão de ordenamento urbano, então para gerar algum tipo de ordenamento que torne o ambiente urbano menos propício para ser cenário de crimes, e de fato para a questão de polícia investigativa,
investigar e conseguir desmantelar facções milícias que atuam a partir de diversas atividades criminosas, dominando, né, e exercendo atividades até de regulação, de ordenamento do cotidiano, que a priori seriam tarefas do Estado. Então, quando o Estado não se faz presente, ele cria aqui o que a gente chama de vácuo de poder, né? Cria um vazio, que é justamente esse espaço que as facções e milícias tentam ocupar de maneira ilegítima. Bom, por aqui a gente reforça que segurança pública é assunto e que por isso deve ser tratado longe da espetacularização. Em outras palavras, bem diferente do que se usa no tema para ganhar mais audiência. Essa espetacularização da violência e da segurança pública levanta uma série de problemas no nosso dia a dia. Só para citar alguns, amplia a sensação de medo generalizado, ao mesmo tempo que se torna fértil para políticas repressivas. Outro problema é a estigmatização de grupos sociais envolvendo diversas formas do racismo. Vale ainda a gente destacar que existe uma espécie de comércio paralelo do sofrimento com a violência. A gente está falando na transformação da tragédia em entretenimento. Acho que já deu para pegar algumas referências do que a gente está tentando falar. Ou ainda, que ainda tenta lucrar com dinheiro e até com votos nesse cenário. Segurança pública nunca se resolveu e nunca vai se resolver com medidas imediatas e repressoras. Resumindo, essa espetacularização desvia o foco das discussões essenciais sobre justiça social e nos afasta da inclusão de políticas públicas devidamente eficazes. Gente, nesse dia da Amazônia, tem muitos aspectos que tangem essa data que a gente vai trazer agora um olhar específico que, de certa forma, dialoga diretamente. Por exemplo, os impactos da destruição da natureza na nossa vida e na vida das pessoas que virão. A gente está falando especificamente sobre o descontrole das queimadas que vão deixar para a população prejuízos na saúde. Não é só a fumaça que está chegando agora que prejudica o nosso bem-estar hoje. Pode sim afetar nas próximas vidas, nas próximas gerações. E esse foi um tema de uma conversa feita pela nossa repórter, Nara Lacerda, com o professor e pesquisador Guilherme Franco. A gente vai conferir um trechinho do papo dos dois para entender melhor como essas coisas se relacionam. Diante de um cenário de mudanças climáticas cada vez mais intensas, como é que a gente cuida da nossa saúde? E mais, é justo que a população precise correr atrás de contornar doenças causadas pela irresponsabilidade ambiental de empresários, fazendeiros, do setor privado e até do setor público? Bom, a fumaça que tomou conta de parte do país impulsionou a gente a abrir esse debate. E quem está conosco para falar sobre esse tema é o pesquisador e professor Guilherme Franco, do GT Saúde e Ambiente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a quem eu agradeço a presença aqui. Muito obrigada por estar conosco hoje. Obrigado, Nara. Muito prazer estar com você. Vamos trabalhar junto esse desafio. Vamos lá. Guilherme, vamos abrir a nossa conversa falando sobre a necessidade, essa nova necessidade que a ciência, os jornalistas e as jornalistas da área de saúde, até o poder público encontram de orientar as pessoas a como lidar com essas mudanças climáticas, né? Quando a gente faz a pergunta, por exemplo, como é que a gente pode preservar a nossa saúde diante de uma fumaça tóxica que toma conta de metade do Brasil? Eu acredito que a primeira resposta para isso é parando de queimar a floresta, né, Guilherme? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa abordar antes de individualizar a resposta. Dá para a gente seguir essa percepção? O que você acha? Nara, eu antes de entrar na pergunta que você traz, eu gostaria de dar um panorama para os espectadores da minha referência. O meu vínculo profissional é na Fiocruz, onde eu coordeno a agenda de saúde, ambiente e sustentabilidade. E participo, obviamente, da Abrasco e do GT de saúde e ambiente da Abrasco. Apenas para localizar, né? E esse tema, por que isso? Porque esse tema da saúde e ambiente, particularmente do clima, é um tema muito caro para nós, cada vez mais presente na vida das pessoas, né? E a gente vem acompanhando isso desde a Rio 92. Então, tem aí uma longa história de conexão com as preocupações relacionadas com a mudança do clima.
E o tema que você traz é um tema muito, eu diria, atual e, infelizmente, muito complexo no Brasil. O Brasil, dos países continentais, é o único país do mundo que nunca realizou uma reforma agrária. Então, essa concentração de terras na mão de muito poucos para exatamente produzir aquilo que inverte muito pouco para a sociedade brasileira, porque essa grande produção agrícola que nós temos, essencialmente, ela é objeto de exportação, né? São commodities que vão servir para outros fins, para outros benefícios econômicos, e nós aqui ficamos, na verdade, fazendo a oferta de quintais para a produção desse material todo, seja de grãos, seja de pecuária, etc. E contraditoriamente também, a mudança do clima, a agenda da mudança do clima, ela se calça, né, num fenômeno que vem a partir da industrialização, né, a partir do ciclo industrial que se coloca no planeta, e essencialmente a utilização de combustível fóssil, né, para a produção de energia. No Brasil, essa contribuição da poluição por combustível fóssil, ela tem um papel menor na história nossa. O grande produtor dos gases de efeito estufa no Brasil é exatamente o que você traz, são as queimadas, né, propositais, né, e a produção de gases pelo gado. Né? Esses são os dois grandes elementos de contribuição do Brasil para os gases de efeito estufa. Então, esse é eu diria assim, o dilema que nós estamos enfrentando no Brasil, para a gente colaborar com todo o compromisso que o Brasil tem com a agenda de mudança do clima. Nós precisamos rever exatamente como é feito o uso da terra no Brasil. E isso é extremamente complexo. Essa é a primeira resposta para quando a gente se pergunta como é que a gente vai cuidar da saúde da nossa população nas próximas décadas. E olha, para quem está nos ouvindo, é importante salientar, quando a gente fala que o nosso maior problema em relação à poluição do ar não é a poluição veicular, não é a poluição da atividade da indústria, a gente não está falando que essas atividades não são problema. O Brasil, inclusive, nos últimos anos, enfrentou um lobby fortíssimo da indústria automobilística para não estabelecer novos padrões de emissão. Mas a gente sabe que no nosso território a derrubada, a queimada de florestas é um problema crônico, é uma forma de fazer dinheiro. E é isso que a gente precisa combater. Inclusive, é preciso falar que o Brasil já está fora das recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação a níveis de poluição do ar. E antes da Covid-19, a poluição do ar era o fator ambiental que mais causava doenças e mortes no nosso país. É muito importante que a população saiba disso. E para a gente se encaminhar para a finalização da nossa conversa, Guilherme, eu estou notando na sua fala que todos os elementos que você nos traz, nos levam àquela velha conclusão de que as populações que mais sofrem são as populações mais marginalizadas e precarizadas do nosso país. Nesse caso, isso se repete, né? Populações ribeirinhas, comunidades tradicionais, periferias, negros e negras, pessoas pobres, crianças e idosos. Realmente, quem mais sofre a consequência é a população que já sofre as maiores consequências da nossa sociedade e da nossa desigualdade, né, Guilherme? Sem dúvida, Nara. O tema que você traz, ele é absolutamente central. Não há no Brasil, em países com a estrutura similar do Brasil, nenhuma possibilidade de você fazer uma agenda adequada de enfrentamento de crises ambientais, climáticas, etc., sem levar em consideração exatamente isso que você traz, né? Especialmente mulheres negras, cuidadoras de famílias de maneira sozinha, enfim, essas pessoas, ou
as populações tradicionais, as populações, os povos indígenas, são eles, por todas as condições óbvias que existem, né, por estarem mais em contato com essas realidades onde as queimadas ocorrem, que sofrem mais. Tá? E o sofrimento é absurdamente maior para esse grupo populacional, que na verdade não é minoria, é a grande maioria da população brasileira. Né? Estamos falando de 80% da população brasileira que está nessa, vamos dizer assim, nessa faixa. Né? Então, o desafio é esse, juntar o enfrentamento das crises ambientais, da crise climática, com a iniquidade, né? E dar prioridade para esse grupo populacional. Né? O SUS, inclusive, tem essa orientação, oferecer mais para quem tem menos. Né? Isso é um elemento fundamental, um princípio fundamental que nós temos, estar sempre atentos para poder fazer com que a população sofra um pouco menos, né, do que vem sofrendo. Guilherme Franco, que faz parte do GT Saúde e Ambiente da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e é coordenador da Agenda Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz, a nossa queridíssima Fundação Oswaldo Cruz. Tanto a Abrasco quanto o Fiocruz estão sempre com o Brasil de Fato nesses debates sobre a saúde. Então agradeço imensamente, professor Guilherme, a presença e também o trabalho da Fiocruz, da Abrasco. Obrigada mesmo por ter separado esse tempo para estar aqui conosco. Obrigado, Nada. Prazer estar com você. E a gente agradece também você que está aqui conosco, nossos ouvintes, nossas ouvintes, participou desse debate. Coloque as suas opiniões nas nossas redes sociais. Aqui no Brasil de Fato o espaço está sempre aberto. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Vamos falar sobre o mundo do trabalho? Você sabia que é o patrão quem escolhe as nossas férias? A negociação deve ser feita com antecedência. Que história é essa, né, gente? Tá aqui um especialista para explicar melhor essa história pra gente, Jonathan Hassen, no quadro Nossos Direitos. Nossos Direitos. Olá, ouvintes do Brasil de Fato. O tema dessa semana na coluna é: o trabalho por um contrato CLT. Não posso escolher o período de férias? Muitas pessoas têm essa dúvida, mas no fim das contas, quem tem o poder de escolher o período de férias é o empregador. Existem algumas práticas, como a priorização de férias no período escolar para os trabalhadores que têm filhos, mas em se tratando do período que vai ser concedido, as férias, o ideal é sempre buscar uma negociação amigável. Por conta dessa questão, é preciso que o trabalhador tome cuidado ao comprar pacote de férias, pacote de viagens, excursões, sem o prévio acordo com o patrão, pois mesmo assim, mesmo nessa situação que o empregado adquire esses pacotes, o empregador ele não vai estar obrigado a se adequar o período das férias à necessidade do trabalhador. A melhor forma para chegar num acordo, e no período que seja adequado tanto ao empregador quanto ao empregado, é a partir do acordo e da negociação. Quando há um diálogo sem imposições por ambas as partes, é possível pactuar um período que seja bom para ambos e que não cause desgastes na relação. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente. Um abraço e até a próxima. Nossos Direitos. Agora a gente vai falar da importância das mulheres camponesas para o nosso país. Algumas delas estiveram em Brasília durante a 3ª Mostra Nacional da Produção das Margaridas. Elas mostraram um pouco dos frutos do trabalho delas e das comunidades em que vivem. As participantes também trocaram ideias sobre políticas públicas, comercialização, meio ambiente e autocuidado. A gente vai saber então um pouco dessas histórias com o nosso repórter Alex Mirkan, correspondente em Brasília, no Momento Agroecológico de hoje. Momento Agroecológico. Entre 13 e 16 de agosto, a 3ª Mostra Nacional da Produção das Margaridas reuniu e apresentou ao público de Brasília um pouco da produção das mulheres trabalhadoras rurais do campo, da floresta e das águas. Um espaço importante para trocas de experiências entre as produtoras de diferentes regiões e realidades, além de uma janela de oportunidade para chamar a atenção do governo e do público em geral. Como explica Mazé Moraes, secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. A nossa luta por fomento,
ou assistência técnica que chegue lá no campo para poder também facilitar com que essas mulheres possam também fazer a escoação dos seus produtos, que muitas vezes elas produzem e nem tem para quem vender. Então, esse momento da Mostra das Margaridas também nos proporciona trocar essa experiência, as pessoas saborear, ver essa diversidade. Organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, a mostra conta com o apoio das federações e sindicatos filiados e das organizações parceiras da Marcha das Margaridas, que a cada 4 anos coloca milhares de mulheres nas ruas de Brasília para revivificar o mês em que Margarida Alves foi assassinada em 1983. A agricultora e líder sindical foi morta na porta de sua casa por latifundiários por defender os direitos das mulheres e a reforma agrária, mas seu legado segue vivo. Margarida, você licença que vamos chegando como a luz do sol. Margarida, você a bênção que estamos chegando para transformar. Além de conhecer quem coloca a mão na terra de fato para cultivar comida saudável ou quem cria maravilhas artesanais com habilidade e conhecimentos ancestrais, o público da mostra também foi brindado com serviços voltados à saúde e ao bem-estar. Também teve oportunidade de conhecer produtos cobiçados e multiutilitários, como os óleos de andiroba, patauá e inajá, típicos da região amazônica, como os apresentados por Sandra Gonçalves, agricultora familiar de Limoeiro do Araju, no Pará. E eu herdei isso dos meus avós, dos meus pais, e hoje desenvolvo esse trabalho lá com muita dificuldade, porque a gente não tem os equipamentos, né, para extração, que são as prensas. A gente extrai manual, e o que demanda muito tempo, né, e bastante semente, a quantia bem reduzida, né, então a gente faz com muito amor, com muito carinho esse trabalho lá. Eu tentei resgatar, né, além do meu avô, para a comunidade essa questão de extração de óleo. As empresas, elas contribuem sim muito pouco, mas elas não trazem soluções, né, adequadas para a gente, porque ela vem buscar, ela leva os nossos conhecimentos e depois elas fazem como se fosse delas, como se fosse um patrimônio delas, né? E isso nos desvaloriza o nosso trabalho, o nosso conhecimento. Eu gostaria muito, meu sonho era que nós mesmos tivéssemos, né, esses equipamentos para que a gente pudesse produzir na nossa comunidade, na nossa propriedade e nós mesmos vender para o mundo. O sonho de Sandra e de milhares de outros pequenos produtores do campo espalhados pelo país depende da renovação e perpetuação de suas práticas. Por isso, valoriza-se os programas federais de crédito rural direcionados às novas gerações, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF Jovem. É o caso da bioagricultora e artesã Francimara Santos de Acosta, que projeta o futuro do quilombo de Picadas, em Ipanguaçu, no semiárido do Rio Grande do Norte. Os produtores conseguiram fazer o PRONAF A, alguns e o B, que é pelo Banco do Nordeste. A comunidade quilombola e em torno também. Mas assim, a luta não é hoje, a luta é o sempre. E uma das coisas que a gente está tentando é a sucessão rural. Porque se a gente o jovem não suceder no campo, a gente não vai ter uma agricultura familiar para frente. Nós não vamos comer mais agroecológico, né? Aí, se a gente permanecer o jovem no campo, as empresas não vão invadir nossas terras novamente, né? A ameaça constante do agronegócio monocultor é repelida pela produção agroecológica de homens e mulheres do Quilombo de Picadas, reconhecido oficialmente pelo INCRA apenas em 2015. Os produtos são vendidos em feiras, pela internet e também abastecem instituições de ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Sem desperdiçar nada, 25 mulheres artesãs aproveitam a fibra da bananeira e a palha da carnaúba para criar materiais e utilitários diversos. Francimara descreve. A gente está lá num assentamento, onde a gente estava numa terra de coronéis, que em 2005 foi desapropriada a nossa terra, e a terra era de coronéis, e hoje a terra é nossa, e a gente pode dizer assim, que a terra, ela dá, mas dá para a gente sobreviver e alimentar nossa comunidade e as famílias que estão em torno e além do nacional. E quem sabe internacionalmente, né? Além do artesanato, a agricultura familiar. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircan.
Caranguejos com Cérebro. Esse é o título de um manifesto escrito pelo músico e jornalista Fred 04 em 1992. O texto foi fundamental para o surgimento e a consolidação do movimento Mangue Beat, que teve origem no Recife, Pernambuco. Na época, existia uma inquietação para se renovar a cena cultural do Nordeste brasileiro. Tudo isso em meio a um contexto de transformações urbanas e sociais do Recife, justamente no início dos anos 90. O nome Caranguejos com Cérebro simboliza a vida no mangue, ecossistema típico da região. E a metáfora quer dizer também que os caranguejos sobrevivem em terrenos pantanosos e adversos. Da mesma forma, artistas e criadores culturais do Recife também poderiam resistir em condições difíceis. Sacou o paralelo? Mas sempre com criatividade e inteligência. O texto do manifesto é cheio de várias outras metáforas relacionadas à efervescência cultural e ao ecossistema da região. E uma das figuras históricas destacadas é o geógrafo Josué de Castro, referência para o próprio Mangue Beat. Um intelectual que lutou contra a fome, nasceu em 5 de setembro de 1908. Olha só esse recorte histórico muito bacana, são décadas de diferença, mas os assuntos estão conectados, até porque Josué de Castro nasceu no Recife, assim como o Mangue Beat. Como ele mesmo falou, viveu cercado da lama dos manguezais. Já tá pegando a referência onde a gente vai chegar, né? E essa é uma paisagem que se eterniza nas obras acadêmicas e nos tratados sobre a fome. Essa cena dos manguezais aparece ainda mais viva numa ficção escrita por ele, Homens em Caranguejos. O geógrafo produziu na ciência aquilo que Chico Science e a Nação Zumbi produziram nos anos 90, a música. A comparação foi feita pelo jornalista e DJ Renato L. José de Castro é uma espécie de influência a posteriori do Mangue Beat. Especificamente no caso de Chico começa a escrever sobre a fome, desigualdade social, etc., e usando toda uma imagética, digamos assim, que se assemelha ao trabalho, parece inspirada em José de Castro no início, mas que aparece na obra dele sem que ele tivesse lido ainda José de Castro. Então ele usa todas aquelas metáforas do mangue, do caranguejo, etc., sem ter lido ainda a geografia da fome, Homens e Caranguejos, assim. Entre as batidas da alfaia e as rimas da embolada, Chico Science se inspirou nas tramas imaginadas por Josué. O músico trouxe novas substâncias para as composições sobre o mangue, de acordo com Renato L. Vamos ouvir. Quando ele se depara com a escrita de Josué, ele refina aquela temática que, toda aquela maneira, as imagens, metáforas que ele usava nas letras, ficam mais apuradas após o contato com a obra de ficção de Josué de Castro. Assim. Josué de Castro inovou ao abordar de forma científica as causas da fome. Clássico das ciências sociais, o livro Geografia da Fome representou na época uma importante inovação nas teorias sociais e políticas do Brasil. Assim como Josué, o Mangue Beat também foi um importante divisor de águas e reforçou um debate ecológico na cidade. Isso ao colocar um ecossistema como símbolo de um movimento social e cultural. Renato L. cita as influências de Josué de Castro na estética mangue. Essa influência se faz nas letras, mas também se faz nos símbolos usados nos cartazes, proximidade com a obra de José de Castro, e aí a obra dele como um todo, reforça a presença do caranguejo, né? Essa fusão do homem caranguejo, né? E a gente encerra a edição do Bem Viver de hoje em alto bom som da Lama ao Caos, uma das músicas mais emblemáticas do movimento Mangue Beat, que faz parte do álbum homônimo de 1994. Sabe o som? Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. E na batida do maracatu, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta para fechar mais uma semana juntos, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pela radiobrasildefato.com.br para a internet inteira nos ouvir. Logo depois, à 1 da tarde, a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA transmitiu o programa aqui na Grande São Paulo pela 98,9 FM. Lembrando que o Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de
divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer todos esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.